E eu queria que você falasse hoje sobre a mudança da formação tática, já que você testou ali no final da partida passada, e também das peças utilizadas hoje. Foi um time todo modificado. Queria a sua opinião e principalmente sobre as estreias, tanto dos atletas que vieram da base, como os recém-chegados Luan Freitas e Rian. Boa noite, Verdinha. Boa noite. Como a gente já havia mencionado em outros momentos, né, ainda é uma extensão da nossa pré-temporada. É só a quarta semana de trabalho, já tendo a quarta rodada, já encerrando uma fase de competição. São todos os desafios, isso é muito difícil. A gente sabe que nós tínhamos a obrigação de buscar essa classificação, de fazer o que foi feito, mas a gente sabe que na prática não é tão simples assim, com tão pouco tempo de trabalho. Se os resultados não acontecem, a gente acaba sendo já cobrado em demasia num ano onde é um ano de reconstrução e que a gente precisa de um pouco de paciência e o apoio de todos, principalmente do torcedor que tem sempre comparecido e nos apoiado e estado do nosso lado. Então, as primeiras rodadas nos deram essa condição de poder rodar bem o elenco. Eu acho que é importante dar essa minutagem para todos os atletas, para que eles possam ter a condição de competir por igual pela sua vaga dentro da equipe. Então, boas estreias do Rian, boas estreias do Luan, os meninos da base também. Hoje a estreia do Rocco, não sei se ele já tinha jogado ainda no profissional ou não, mais um jogo do Emanuel hoje começando a partida. Então são situações que a gente procura aproveitar, olhar também um pouco para dentro do clube, dessa formação desses jovens, e à medida que eles tiverem as oportunidades, eles precisam fazer como foi feito hoje, aproveitá-las. E aí dentro disso a gente vai encontrando um caminho para o decorrer da competição. O Thiago Carpini, 4 jogos, 3 vitórias e 1 empate, nenhum gol tomado. O que se pode tirar de avaliação dessa primeira fase do campeonato cearense? E para muitos, o campeonato cearense começa na segunda fase, porque são jogos mais difíceis, né? Jogos de mais pegadas, mais decisivos. O que você pode dizer da primeira e já programando a segunda fase? Olha, eu respeito a opinião, mas eu penso diferente. Eu acho que só tem a segunda fase se tiver a primeira. Então começa já na primeira rodada. A gente veio para um jogo difícil com 4, 5 dias de treino contra uma equipe que há 3 meses se preparava para a competição. Então eu sei que as coisas vão se afunilando, o nível de jogo ele vai ser cada vez mais exigido por nós, algumas variações. A questão física também, a gente vai entrando cada vez na nossa melhor condição, mas só existe a segunda fase se acontecer bem um processo na primeira e nós passamos bem por ela. O primeiro objetivo é alcançar a classificação de maneira antecipada. Agora essa colocação também no geral em primeiro é muito importante para a sequência da competição. E agora na segunda-feira a gente começar vencendo dentro dos comportamentos que a gente espera. E o que eu mais enalteço nesse momento de não tomar gols, de começar a temporada bem, a gente sabe que é só o início, tem muita coisa pela frente, enfrentaremos também dificuldades, é a entrega dos atletas, aquilo que é proposto, com a maneira que eles se comportam para fazer aquilo que é proposto. Então isso para mim é muito interessante, além da qualidade, da capacidade de aceitação ao trabalho, a competitividade, a energia para fazer não só no jogo, mas o dia a dia que reflete o nosso jogo. Então isso tem sido muito bom e que a gente consiga reencontrar esses caminhos do Fortaleza, de competitividade, de chama, de energia. Carpini, qual é o balanço que você faz dessa primeira fase? Para além da expectativa do torcedor também, existe uma expectativa de como é que esse time ia se comportar dentro de campo. Passado esse primeiro momento, essas primeiras equipes que vocês enfrentaram, agora chega uma fase em que teoricamente é para ser mais difícil. Então, o que é que você faz, o que você apura deste primeiro momento, já projetando essa segunda fase e também um pouquinho do jogo de hoje? Olha, positivo, potencializar as coisas boas que eles fizeram, potencializar ainda mais aquilo que a gente tem passado de ideias, eles estão assimilando, ajustar alguns erros que aconteceram. Hoje uma plataforma diferente, nos outros jogos uma linha de 4. Nas duas maneiras nós temos coisas a evoluir, porque são situações que a gente vai usar no decorrer da temporada. Mas avaliação positiva, né? E dentro de um processo todo de reconstrução, né? De saídas, de chegadas, elenco ainda em aberto, coisas a acontecerem, atletas que vão ainda fazer parte do plantel. E mediante todo esse cenário, a gente ainda conseguindo encontrar um caminho, né? Começar a fechar um pouco mais dentro do vestiário e criar os vínculos que são necessários para que a gente possa ter um ano
um ano de reconstrução e de muitas alegrias aí para nós e para o nosso torcedor. Ô professor, você falou sobre muitas mudanças, né, que o time vai ter. É um pouco curiosa a sua situação, porque quando você chegou, tinha um departamento de futebol no clube aí. Muitos desses nomes saíram, quase todos eles saíram. E, por exemplo, você tinha jogadores com quem você contava. Exemplo do Mancuso, agora que foi emprestado para o Estudiantes. Você contava com o jogador A não está mais aqui. Você contava com o jogador B, jogador não está mais aqui. De fato, você tem noção de quais jogadores você conta para o seu time em relação à numeração, em relação a atletas que você ainda tem à disposição? Como é que é o Carpini trabalhar? Qual é o desafio de trabalhar com atletas que muitas vezes você está contando, mas o clube precisa vender para se readequar à condição orçamentária? A quantidade, você diz os atletas que eu conto em quantidade? Isso, em quantidade e em nomes. A gente tem uma ideia de 28, 30 atletas, aproveitando já os meninos da base. A gente não lamenta a saída do Mancuso, porque não adianta eu ficar aqui potencializando situações que não vão mudar. A gente tem que dar confiança para quem fica e vai fazer parte desse processo de Fortaleza. O Mancuso é um grande jogador, fez a sua história aqui, gostaríamos que ele ficasse, mas são situações que a gente precisa entender o momento do clube, a gente precisa entender o ônus desse descenso. Isso faz parte do processo. Eu também sou parte desse processo novo de reformulação de todo o departamento de futebol. E quando eu cheguei para o Fortaleza, eu já era ciente, eu já sabia desses desafios, nada me foi pego de surpresa. A gente está enfrentando juntos, comissão técnica, atletas, diretoria, essa nova equipe que está sendo montada, nosso torcedor, e é dessa maneira que a gente vai passar por esses momentos e encontrar de novo um caminho. E a gente espera, o que eu quero muito, né, eu tenho passado isso, quando eu falo eu, né, na figura do clube, é que não saia mais ninguém, que a gente tenha condições aí de segurar todos esses atletas para que a gente tenha um Fortaleza muito forte na temporada. Carpini, você já falou a importância dessa primeira fase para o clube tricolor. E agora, quais são as metas do Carpini, principalmente para essa segunda fase restante do campeonato? Evoluir no próximo jogo em relação ao que foi hoje, ajustar os defeitos que aconteceram, corrigir. Com essa rodagem do elenco a gente conseguiu agora ter 2 dias de treino, que é amanhã e sábado, para a equipe teoricamente que vinha jogando e tinha mais minutagem. Então essa equipe vinha treinando e não vinha jogando tanto, e agora a gente conseguiu inverter os papéis, e é esse ajuste, esse equilíbrio que a gente está buscando. E a expectativa é fazer um jogo melhor, posicionamentos e comportamentos melhores, buscar a todo momento a vitória dentro do PV, né? Fazer valer essa condição e começar bem a segunda fase e buscar o quanto antes a pontuação necessária para avançar um pouco mais de fase, sabendo da dificuldade que vai ser essa próxima fase. Carpini, só mais uma pergunta em relação à próxima fase. Vem o Clássico Rei pela frente. A gente sabe que você sempre fala que pensa jogo a jogo, mas de fato é o jogo mais importante da segunda fase diante da rivalidade. Eu queria que você falasse um pouco da expectativa de pensar nesse jogo, pensando também nos outros adversários, e como conversar com esse elenco que vem passando por modificações e as peças que você tem e sabe que vai contar para a próxima fase da competição. O jogo mais importante é o Floresta segunda-feira. Eu nem pensei no Clássico, porque não chegou o dia de pensar no Clássico. Todos os jogos são importantes. Hoje era um jogo muito difícil contra o Horizonte fora de casa, um time que tinha suas pretensões a nível estadual e nacional. Então para hoje era o jogo mais importante. Para segunda-feira é o Floresta, e quando chegar a semana do Clássico a gente fala do Clássico. A gente precisa olhar aqui para dentro dos nossos problemas, das nossas virtudes, ajustar, melhorar e fazer bem feito o nosso. Então acho que ainda não é o momento de falar sobre essas coisas não, e como eu disse, segurar ao máximo esses atletas, que não saia mais ninguém. A gente está trabalhando muito para que chegue as reposições que são necessárias. O clube está trabalhando muito, todos nós em cima disso. Em breve deve acontecer. E a gente cada vez mais se fortalecer enquanto grupo e pensando sempre passo a passo. Casa cheia na segunda-feira, melhor público. Você acha que essa segunda fase, o Fortaleza estreando em casa com Floresta, acredita o PV lotado, Thiago Carpini? Eu acredito que sim, gostaria muito, né? Até se eu tiver a condição de pedir para o nosso torcedor que compareça. Eu sei que segunda-feira, 8h30 da noite, é um horário às vezes um pouco complicado, mas que o torcedor compareça em grande número e nos apoie os 90 minutos, porque ele é o diferencial de toda essa reconstrução do clube, né? Foi isso também no passado e não vai ser diferente para esse ano de 2026, então a gente precisa muito do nosso torcedor, que o PV possa estar lotado, nos apoiando, e que a gente possa fazer um grande jogo e dentro de campo corresponder à expectativa do torcedor.